Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Bru Hashi e eu sempre faço vídeos sobre receitas saudáveis, né? Mas dessa vez o vídeo é um pouco diferente. Na verdade, não é uma receita e é relacionado à saúde, claro, né? É uma coisa que eu considero muito importante de compartilhar. Foi um momento muito importante na minha vida, na verdade foram anos, e eu vou contar pra vocês a história e eu acredito que pode ajudar muita gente. Provavelmente você conhece alguém que possa ser ajudado com esse vídeo, você pode encaminhar pra essa pessoa, ou às vezes você também é a pessoa que tá procurando entender mais, que talvez esteja passando pelo momento da infertilidade. Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Meu nome é Bru Hashi, eu trabalho com confeitaria saudável, ou seja, sem glúten e sem leite. E aqui no meu canal você vai encontrar várias receitas deliciosas, assim como no meu Instagram. Aproveita e já se inscreve aqui no meu canal se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer ter uma vida mais saudável, eu tenho certeza que vai agregar bastante pra você. Bom, eu tô gravando aqui esse vídeo de uma forma bem descontraída, eu resolvi nem fazer no meu estúdio, fazer aqui mesmo no quintal de casa. A gente mora aqui numa casa em um povoado na Espanha e aproveitar esse dia maravilhoso de sol. Alguns de vocês já sabem, eu estou grávida e eu passei por muitos anos de infertilidade, né? Então eu vou contar tudo pra vocês, desde o momento, né, que a gente começou a tentar ter filhos até o momento de hoje. Eu até fiz uma cola aqui no meu celular para não esquecer de falar nada, porque são vários pontos importantes. E eu acredito que a gente compartilhando sobre isso pode ajudar muita gente. Eu passei por muitos tratamentos, por muitas fases, né? Foram 8 anos até eu conseguir engravidar aí uma gestação que evoluísse. Então eu acredito que eu posso te ajudar de alguma forma. Para começar, meu marido e eu, a gente se conheceu 11 anos atrás. A gente começou a namorar e logo, assim, no segundo ou terceiro encontro, eu lembro que eu já falei pra ele que o meu desejo era ter filhos, né. Na verdade, eu perguntei antes pra ele. Eu falei: "Você pensa em ter filhos, né, como que é pra você?". Eu acho que é muito importante essa conversa em um relacionamento, pra antes, né, de casar, pra você poder saber a opinião da pessoa. Então eu já perguntei pra ele, porque pra mim era essencial. E ele falou: "Sim, eu quero ter filhos e eu não quero ter poucos". Eu lembro que ele falou assim: "Eu quero ter", aí eu falei: "Como assim você não quer ter poucos?". Aí ele falou assim: "Ah, eu quero ter uns 6 filhos". Aí eu fiquei tipo: "Meu Deus, vou casar com esse homem", porque eu sempre quis ter uma família grande, e eu falava para as minhas amigas desde adolescente, desde criança, que eu queria ter uns 6 filhos. Então, deu exatamente, ele falou exatamente a mesma quantidade que eu sempre falei. Mas a gente era jovem, a gente não entendia muito da vida, né, e a gente achava que podia planejar exatamente tudo como ia acontecer, e não foi isso que aconteceu. Então a gente se casou em dezembro de 2016, e eu, sempre tive uma vida assim, eu sempre tratei a minha saúde com homeopatia, métodos mais naturais, né, nunca tomei anticoncepcional. Então assim, a gente estava aberto ali se a gente engravidasse por nós estaria ok, mas também a gente não estava, né, focado naquilo. Bom, no final de 2016 a gente casou, e em 2018 ele recebeu uma proposta para morar na Alemanha. A gente morava em São Paulo, e ele recebeu essa proposta de emprego. Então a gente passou por um processo de mudança, o ano inteiro de 2018 foi bem conturbado, né, com toda a mudança, primeira vez morando longe da nossa família, então foi um ano complicado. Bom, mudamos pra Alemanha, e em 2019 veio o primeiro positivo, mas não foi como a gente pensava, né, como a gente tinha planejado. Infelizmente eu perdi logo no começo da gestação, com umas 6 semanas, e foi um choque, porque eu não sabia que muitas mulheres passavam por isso. Eu fiquei sabendo depois disso que várias da minha família passaram por isso, mas é um assunto que não se fala. Então eu fiquei em choque, eu fiquei com medo, eu pensei que tinha alguma coisa errada e tal, e foi bastante triste na época, mas a gente pensou: "Ah, muitas mulheres passam por isso, talvez seja algo comum, né, que aconteça e tal, vamos continuar". E no ano seguinte, em 2020, eu engravidei pela segunda vez. Fiz o teste de farmácia, deu positivo, eu marquei o exame com a médica, mas antes do exame, antes do ultrassom, eu comecei a ter um sangramento. Então eu fui ao hospital na Alemanha, e a médica fez o exame e falou: "Olha, você não tá grávida". Então eu voltei pra casa acreditando que eu não estava grávida. Super triste, né, mais uma vez chateada. Ela falou que foi uma perda também ali, né, aquele sangramento, e eu fui na minha médica, falar pra ela: "Olha, mais uma perda, eu quero investigar e tal". E no exame ela fez o ultrassom e falou: "É, realmente", ela falou exatamente essa frase: "Realmente você deu azar, 2 perdas consecutivas". Então eu fiquei super triste e tal. Porém ninguém fez o exame de sangue, o beta-HCG, pra ver como que estava o meu hormônio, não foi feito. Eu não fiquei feliz, ela não quis investigar, não fiquei feliz com a resposta dela e fui procurar um terceiro médico. No terceiro médico, a primeira coisa que ele solicitou foi o beta-HCG,
que não ficava pronto na hora, eu precisava voltar depois de 1 semana para buscar o beta-HCG, e tudo isso as semanas iam passando. Quando eu fui buscar o beta-HCG, estava alto, eu não estava tendo um aborto, então ele procurou ali alguma coisa, não encontrou nada no meu útero e me encaminhou para um hospital. Chegando no hospital, eu passei no quarto médico, e o quarto médico encontrou o bebê na trompa, então eu estava tendo uma gravidez ectópica, que é quando, o embrião fica preso na trompa. Eu não fazia ideia que isso podia acontecer, eu realmente não tinha muitas informações, e era no meio da pandemia, em 2020, meu marido não podia nem entrar no hospital, ele ficou do lado de fora, estava super frio, coitado, lá na Alemanha, e eles falaram: "Você vai ter que passar por uma cirurgia de emergência e tal", eu não entendia nada do que estava acontecendo, assim, tipo, eu falei: "Como assim, um bebê que não tá no útero, né?". E foi assim então, aí eu fui submetida a uma cirurgia, retiraram o bebê e a trompa, então eu não tenho uma trompa de um lado, só do lado esquerdo, e foi mais um choque. Bom, a partir desse momento eu falei: "Eu não vou mais ficar esperando, eu só tenho uma trompa e se acontece na outra trompa, né", eu comecei a ficar assim, preocupada. Então eu fui em vários médicos na Alemanha, depois desses médicos que eu fui passando, eu fui procurando outros, conversei com amigas, procurei médicos mesmo, não precisava ser médico que falasse português. Eu fui nos médicos melhores que me indicavam. E aí eu me virava em inglês, em alemão, mas nenhum médico queria realmente pesquisar as causas das minhas perdas, né. Eles falam que pesquisam depois da terceira gestação e me empurravam já direto para a clínica de fertilização. Então a gente foi em uma clínica de fertilização, a melhor de Berlim, né, considerada a melhor de Berlim, e chegando lá eu acreditei que eles iam fazer muitas pesquisas, né, antes de sugerir a FIV, mas não, eles fizeram pesquisas bem básicas, básicas mesmo, em mim e no meu marido, e no segundo encontro a médica já sugeriu a FIV. Ela já começou a passar os valores, ela já começou a explicar tudo, e FIV não era uma opção pra gente, era algo que eu não tinha pensado, na verdade eu nunca tinha planejado fazer isso, então, eu falei: "Calma, deve ter mais coisa pra pesquisar, não é possível que é só isso, assim, que é tão superficial". E eu sabia que eu tinha só uma trompa, então eu precisava saber se essa trompa estava bem, eu estava com medo de engravidar nela de novo, né. Então eu passei por eu procurei médicos no Brasil, pra atendimento online. E eu passei pela doutora Roberta, que é uma médica sensacional. Eu vou até deixar aqui na descrição desse vídeo os médicos que eu aconselho muito, os médicos que eu gostei. E ela me ajudou muito. Então ela falou: "Olha, Bruna, eu te aconselho fazer o exame de histerossalpingografia", eu acho que é assim que fala, para verificar se a sua trompa tá bem. Então eles colocam, eu não sei os termos técnicos, mas é uma espécie de contraste, e você faz uma radiografia para ver se aquela trompa tá obstruída ou não. É um pouquinho doloroso, mas passa muito rápido, e vê aí na Alemanha se você consegue fazer. Então foi isso que eu fiz. Eu fui nessa clínica de FIV e falei: "Olha, eu gostaria de fazer esse exame aqui, histerossalpingografia para ver a minha trompa". E a médica, eu não sei, gente, essa informação eu não sei se tá certa, mas foi a informação que ela nos passou, o Roque estava comigo em consulta, foi exatamente isso que ela falou. "Para ver se a sua trompa está boa, eu vou ter que abrir o seu abdômen", praticamente assim, uma cesárea, vou ter que abrir o seu abdômen e ver a trompa, manualmente ali. E eu achei aquilo muito estranho, você vai ter que passar por uma cirurgia, anestesia geral e tal, eu achei aquilo muito estranho. E eu falei: "Eu não vou fazer isso, de jeito nenhum que eu vou fazer isso", eu já tinha passado pela cirurgia pra retirada da trompa aqui, e não tinha sido muito tranquilo, então eu resolvi não fazer. Aí a gente juntou um dinheirinho e eu fui para o Brasil fazer esse exame. Então, chegando no Brasil, eu fiz exame de esterossalpingografia, passei com a doutora Roberta, passei também por um nutrólogo, doutor Paulo Amazonas, o Roque também passou, e foi aí que deu a nossa mudança, né, de chave. A gente começou a mudar completamente o nosso estilo de vida. Então a gente não tinha uma vida saudável, na verdade nada saudável, a gente não tinha uma alimentação saudável, nada do tipo. E eles apresentaram pra gente esse novo mundo, né, então foi a partir disso que eu fiquei conhecendo esse mundo, sem glúten, sem leite, doces funcionais, enfim, foi a partir disso que eu comecei a mudar toda a minha alimentação, meu estilo de vida. Eu amo doces, então eu comecei a estudar muito sobre isso, comprei muitos livros, comecei a estudar sobre a Ayurveda também, que é uma medicina antiga. Foi um momento ali de muito conhecimento mesmo, muito enriquecedor. Eu voltei do Brasil com uns 20, 30 livros sobre esse assunto e li todos. Nossa, eu amei, eu realmente me aprofundei nesses assuntos. A gente passou por 2 perdas que tinham sido muito difíceis, mas nesse momento eu consegui ver ali uma luz no fim do túnel, e me agarrei muito a isso.
Então a gente mudou nossa alimentação, desinflamamos muito nosso corpo. Meu marido perdeu 25 quilos nesse processo. Ele começou a correr, ele gosta muito de maratona, Ironman, então ele começou a fazer essas atividades físicas e a gente começou a ter uma vida saudável. Então esse foi o momento da mudança e depois disso, eu comecei a fazer tantos doces gostosos que as pessoas me pediam para comprar. Então foi aí que eu abri a Anis, né, a minha empresa, que eu tive uma empresa de doces saudáveis lá na Alemanha. Bom, continuamos enfrentando a infertilidade, buscando médicos, fazendo as consultas online com os nossos médicos do Brasil, que a gente gostava, e aí eles passavam os exames, a gente tentava fazer na Alemanha, nem sempre dava certo, aí a gente buscava ir para o Brasil de vez em quando para fazer alguns exames, e foi então esse ping-pong que a gente ficou passando. Eu conheci também o método Creighton, eu não sei se é assim que fala, que é um método que ele avalia o nosso corpo, né, feminino. Então a gente consegue avaliar a ovulação, quando que vai acontecer, e não é a tabelinha, né, que o pessoal fala muito da tabelinha, as pessoas aprendem mais a tabelinha, que não funciona, é completamente diferente. Você tem uma instrutora, e aí tem as aulas, né, você faz várias aulas, não lembro quantas são muitas aulas com a instrutora que ela vai te explicando como que você vai ver se o seu corpo está fértil, se não está fértil, como que cada momento, avaliando cada ciclo menstrual. É muito, muito, muito importante isso, esse conhecimento. E eu comecei a fazer isso em 2023, em janeiro de 2023. O Rock também participa, né, das aulas, é bem interessante, tem um caderno que a gente anota tudo, uma apostila deles, né? E eu engravidei de novo. Então eu engravidei no comecinho de 2023, né, logo fazendo esse curso do método Creighton, e eu pensei: "Agora vai, né, agora", estava no útero, a gente viu o coraçãozinho batendo, foi muita emoção, e a gente conseguiu encontrar uma médica que aparentemente era muito boa. Mas infelizmente no terceiro ultrassom, no segundo ultrassom, foi muito no começo também, umas 8 semanas, o coração parou de bater. E aí o meu mundo caiu, o meu marido ficou a gente ficou bem arrasado, ficamos muito arrasados. Eu falei para a médica que eu queria investigar, e ela me passou uma clínica de FIV, de novo. Saindo da clínica dela, eu lembro de desabar na porta da clínica. Eu desabei, eu chorava, eu falava para meu marido: "Eu quero ir embora da Alemanha, não vai dar para continuar aqui depois disso. Eles só me sugerem FIV, não é possível que não tenha outra solução". E a gente já tinha pesquisado bastante sobre FIV, né, nesse momento, já estava entendendo como funcionava, né, e não era algo que eu concordava, não era algo que eu queria fazer, não era algo que a gente queria fazer. Então não era uma opção para nós. E mais uma vez, eu passei lá nos meus médicos do Brasil, eles me acolheram, eles foram, assim, sensacionais. E a minha médica falou: "Bruna, faz um rastreio para trombofilia, para ver se você tem trombofilia". E eu voltei na clínica da médica que eu achava que era boa, lá na Alemanha, né, e pedi para ela, falei: "Olha, eu quero fazer um rastreio para trombofilia". E ela me encaminhou um pedido, eu fui para um laboratório, fiz o exame, mas eles nunca me deram o laudo. Eu pedi, né, para ter o laudo desse exame, eles só falaram: "Não, você não tem trombofilia". E eles mandaram um e-mail falando que eu não tinha trombofilia. Eu não sei quais exames foram feitos, né, no laboratório, e eu levei de volta a médica e ela falou: "Pronto, não tem mais o que fazer, agora é FIV". Então, eu e meu marido decidimos sair da Alemanha. Esse foi o principal motivo que a gente decidiu sair da Alemanha, depois de 5 anos e meio lá, e passando por todas essas dificuldades, né. Claro, tiveram outros motivos também, mas a empresa que ele estava trabalhando permitia que a gente viesse aqui pra Espanha. Então a gente veio pra Espanha e continuamos, né, na nossa batalha, nas nossas pesquisas, entendendo mais sobre a infertilidade, tinham sido muitos anos já de espera, e as 3 perdas que a gente teve, né, não tinha sido nada fácil. Mas ao mesmo tempo, o nosso relacionamento com tudo isso foi ficando mais forte. É até estranho, porque pode ser que alguns casais acabem se distanciando, né, nesse momento. Mas de alguma forma a gente foi ficando mais próxima, eu, fui me apoiando mais nele, ele era como a gente não tem família aqui, né, a gente tem amigos, mas não tem família por perto, somos muito tempo só nós 2, então a gente tinha um ao outro. E um foi se apoiando e se agarrando muito no outro. E um foi confortando o outro. Então o nosso relacionamento com isso tudo foi ficando muito mais sólido, muito mais forte, muito mais maduro. Ao mesmo tempo, né, eu que tinha uma fé muito fraquinha, fui também aumentando essa fé. Em vários momentos da minha vida, eu ficava, principalmente quando eu sofria as perdas, né, eu ficava brava, eu ficava assim, revoltada até,
por que que Deus permite que isso aconteça comigo, né? Eu queria ter tantos filhos e não tô conseguindo e tal, então eu ficava revoltada. Mas ao mesmo tempo, quando passava essas tempestades, né, quando eu parava para refletir, quando eu ia à igreja, eu percebia que ali eu encontrava paz e que Deus tinha um plano para mim. De alguma forma, eu sabia que ele tinha algum plano para mim. Só que eu ainda não tinha entendido, né, qual que seria esse plano. Então, aos poucos, a minha fé foi aumentando, bem aos poucos, demorou muitos anos. E eu fui aceitando um pouco mais os planos de Deus, aceitando que eu não controlava tudo, aceitando que eu não controlava que eu ia ter 6 filhos, como eu queria lá no comecinho, né. Então eu fui aprendendo também muito com tudo isso. Bom, então veio 2024, né, 2023 a gente mudou pra Espanha, e em 2024 eu comecei a tratar a endometriose, que eu não sabia que eu tinha. Eu não tenho sintomas de endometriose nenhum, tá, mas um dos médicos que eu passei no Brasil me recomendou fazer um exame para analisar se eu tenho endometriose profunda, um exame específico de imagem, né, um ultrassom, que é um ultrassom que tem que fazer limpeza intestinal, então tem que tomar laxante, é um ultrassom bem específico e demorou mais ou menos 1 hora o exame, não foi um ultrassom rápido. E nesse ultrassom, a médica viu que eu tinha focos de endometriose, e é algo que eu nunca imaginei que eu teria, porque eu não tenho dor, enfim, eu não tenho os sintomas que normalmente quem tem endometriose tem. Por isso foi tão difícil encontrar. Ele começou a fazer então um tratamento para endometriose. Ao mesmo tempo, eu comecei a fazer também uma alimentação voltada para curar a endometriose, né, para regredir a endometriose. Enquanto isso, né, nesse meio tempo, uma amiga minha, a Erika, que é uma grande amiga minha lá da Alemanha, ela me mandou os stories de um casal muito famoso na internet de influencers, né, que é a Malu Perini e o Bruno Perini. E a Malu Perini contou a história dela. E era muito parecida com a minha. Ela teve 2 perdas, né, e ela passou também por um processo, assim, de muita pesquisa e tal. E nesses stories ela conta que descobriu que o marido dela tinha varicocele. Eu não sabia o que era isso, mas eu comentei com o Rock e a gente falou: "Tá, vamos investigar", porque sinceramente me reviravam do avesso e o Rock fez pouquíssimos exames, essa é a verdade. Então, eu conheci uma nova médica lá em São Paulo, a doutora Mariana, e eu marquei uma consulta com ela. Na consulta com ela, eu já falei sobre essa situação da varicocele, eu falei: "Olha, será que não vale a pena a gente pesquisar com o meu marido?". E ela também fez uma consulta para fazer para minha trompa, né, para fazer um tratamento na minha trompa. Eu nem sabia que isso existia, chama hidrotubação. Então é um tratamento que alguns médicos no Brasil fazem, são poucos, ela é uma das médicas que faz. E esse tratamento é basicamente você eu não sei explicar os termos técnicos, mas é você limpar a sua trompa. Então é um tratamento com antibióticos, quando você toma, você não pode engravidar, né, e feito em 3 sessões, se não me engano, e eu fiz esse tratamento, lá no Brasil. E ela pediu também para um urologista verificar se o Rock tinha varicocele. Bom, então o Rock foi para o urologista e logo no começo o médico já falou: "Sim, você tem, e do grau mais alto". E ele recomendou, nesse caso, a fazer a cirurgia, porque era só caso cirúrgico mesmo. Então, ao mesmo tempo que eu fiz um tratamento na minha trompa, eu fiz em junho, né, na verdade eu fui para o Brasil em junho, fiz o tratamento, e o Rock foi em dezembro e fez a cirurgia para varicocele. Bom, virada de ano, né, janeiro, voltamos do Brasil para cá, para nossa casinha, e a gente teve uma conversa muito séria. A gente conversou, eu ia fazer 35 anos, né, esse ano eu fiz 35 anos, eu falei para o Rock: "Olha, são muitos anos enfrentando a infertilidade, é muito difícil e muito desgastante às vezes, e ficar sempre pensando o dia que tem que fazer o quê, o exame que tem que fazer, será que eu tenho isso, será que eu tenho aquilo, é muito difícil, muito desgastante, até mesmo para o casal pode ser desgastante. E eu quero tentar esse ano com o máximo das minhas forças. E se não for para ser, assim, eu vou pedir a Deus para mostrar qual é o nosso caminho, se esse é o nosso caminho mesmo, né. Então eu tive essa conversa com o Rock, ele concordou, ele falou que sentia a mesma coisa. Então, agora era, assim, tudo ou nada, né, digamos assim. Então a gente investiu também numa nutricionista, a gente começou, no comecinho desse ano, a fazer um tratamento para fertilidade com nutricionista, então todos os métodos, né, naturais mesmo. A gente foi apelando para todos os métodos, para todos os lados. E a gente começou a fazer essa dieta, tomar a suplementação também que ajudaria ali na endometriose, na varicocele do Rock, na recuperação dele. Então a gente começou com tudo isso.
Bom, então é isso, a gente estava aqui no nosso povoado. Aqui nesse povoado tem o pároco, né, o padre da paróquia, e também tem um frade, que ele é franciscano e ele não mora aqui, ele não tem casa, né, eles fazem voto de pobreza, então ele mora na casa de umas pessoas que o acolhem temporariamente, então ele tá aqui temporariamente. Enfim, eu conversei com os 2, falei pra eles da nossa situação. Falei: "Olha", particularmente com cada um, né, eu falei: "Olha, eu e meu marido estamos tentando, a gente já tem 3 bebês no céu, a gente quer muito engravidar, eu não sei se esse é o caminho que Deus escolheu pra mim ou não, se for outro caminho, eu aceito também os planos de Deus, eu quero que Ele me mostre, porque a maternidade não precisa ser só por via biológica, né, também existe adoção, também existe, um casal que não tem filhos, que tem condições, que quer cuidar de crianças, pode ter uma instituição, enfim, existem várias opções que eu comecei a pensar. E eu falei para eles, rezarem por nós, para que Deus mostrasse o caminho certo, né, o melhor caminho para nós. Bom, depois que eu conversei com os 2, o frade, o franciscano, né, ele veio aqui, ele trouxe para mim um cordão de São Francisco, que é uma corda, e ele falou: "Amarra todos os dias por 7 dias na sua cintura e reza 3 Pai Nossos de manhã e 3 Pai Nossos à tarde". Então, eu fiz isso conforme ele me indicou, e depois de 7 dias eu devolvi o cordão e dei um bolo para ele também. E, enfim, eu percebi o carinho desses padres comigo. O outro padre, o Dom Manuel, aqui o pároco, ele me deu essa imagem que eu até trouxe aqui comigo, que é uma imagem da Sagrada Família, né, Nossa Senhora, São José e o Menino Jesus. Ele me deu essa imagem. Bom, eu resolvi também fazer uma mini peregrinação. Tem um santuário aqui perto, fica a 2 quilômetros, é bem perto da minha casa. Eu falei: "Ah, eu vou andando até lá, rezando, pedindo para Deus me orientar, né, me mostrar qual é o meu caminho". Então eu aos poucos eu fui aumentando a minha fé, né, e eu ando sempre Juquinha, ei, e eu ando sempre com um terço nas minhas bolsas, comigo, né. Então eu levei o terço e fui rezando. Fui rezando, chegando no santuário. Cheguei no santuário, eu me deparei com a imagem de Santa Filomena. Para quem não conhece Santa Filomena, é uma santa que os pais não conseguiam engravidar. Eles tinham muita dificuldade para engravidar, eles eram gregos e eles tinham a religião lá dos deuses gregos, né, então eles faziam sacrifícios para os deuses gregos e tal, e através de um médico que eles buscaram, eles acabaram se convertendo ao cristianismo. E quando eles se converteram, eles conseguiram engravidar da Filomena, foi filha única. E aí eu vi a imagem de Santa Filomena, que não é uma imagem comum de se ver nas igrejas, né, acho que foi a primeira vez que eu vi, e eu rezei para a imagem de Santa Filomena. Também tinha uma imagem de Nossa Senhora, eu fui até tirando foto, que eu falei: "Um dia eu vou me lembrar disso". E eu tirei foto também da imagem de Nossa Senhora da Esperança, com uma oração, né, rezando ali pelas mães, pelos filhos que ainda vão nascer, tal, eu fiz essa oração também, e voltei dali me sentindo assim, parece que Deus está me guiando, eu estava exatamente com esse sentimento. E, enfim, após alguns dias, eu acho que foi uns 10 dias, eu estava na missa, o frade, que às vezes ele reza a missa aqui também, ele estava passando com água benta, e quando ele foi passar água benta em mim, eu senti que eu deveria pôr a mão na minha barriga, é uma coisa que eu não sei explicar. Mas eu coloquei a mão na minha barriga, pedindo a Deus que se eu tivesse com um bebê ali, que abençoasse. E saindo da missa eu falei para o meu marido: "Vamos passar numa farmácia comprar um teste de gravidez". A minha menstruação não estava atrasada, estava dentro ali do período, era para chegar no dia seguinte, nos próximos dias, já estava no finalzinho. A gente foi na farmácia, compramos o teste, e foi assim, então eu fiz o exame da farmácia e deu positivo. Ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, eu fiquei com muito medo. E é muito estranho quando você passa por tantos anos, assim, buscando uma gestação, quando você engravida, às vezes você não acredita. Então, quando eu contei para o meu marido, ele também ficou assim: "Calma, vamos pensar, vamos com calma". Às vezes a gente contava para alguns familiares, né, que a gente conta para as pessoas mais próximas, e a reação das pessoas também é essa, porque todo mundo quer muito que a gente engravide, mas ao mesmo tempo não quer que a gente passe pelo sofrimento, que faz parte também. Eu entendo essa situação, é um medo que dá, né, e se acontecer alguma coisa? Foi um momento, assim, algumas semaninhas ali que a gente ficou feliz, mas com muito medo. O meu médico imediatamente recomendou que eu começasse as injeções para trombofilia.
Então, eu descobri que eu estava grávida, no dia seguinte eu já comprei as injeções para aplicar, mesmo que o meu exame lá na Alemanha deu negativo para trombofilia. Eu não entendo sobre isso, mas segundo ele, eles podem não ter feito todos os exames necessários, então por prevenção, ele achou melhor eu aplicar. Então, todos os dias eu aplico injeções para trombofilia. Isso vai ser até finalizar a gestação, né? Talvez até uns dias depois depois do parto. Eu fui no dia seguinte mesmo, eu fui avisar o padre que eu tinha engravidado, e ele me respondeu de uma forma assim, ele fez assim com a mão, parabéns. E parecia que ele já sabia, eu não sei explicar. Aí eu falei, ah, obrigada, padre, por favor, reza muito por mim, por nós. Aí ele falou, não se preocupa que eu já tenho rezado. E eu agradeci a imagem que ele me deu, né? Eu falei, ah, obrigada pela imagem também que o senhor me deu uns dias atrás, da Sagrada Família. Aí ele falou, essa imagem é o começo de tudo. Então, assim, ele é um pouco enigmático. Eu fico até arrepiada de lembrar, porque foi um momento que eu pensei, é o começo de tudo. Tudo que a gente passou, a infertilidade, as perdas, né, gestacionais, tudo isso parece que foi para trazer a gente aqui, né, num relacionamento mais forte, com mais fé, aceitando os planos de Deus. Enfim, parece que tudo chegou aqui como tinha que ser, exatamente como tinha que ser. E depois no domingo, quem estava lá celebrando a missa era o frei. Então, eu não contei pra ele ainda que eu estava grávida. Ele passou por toda a igreja aspergindo água benta, e depois ele voltou e aspergiu em mim e no meu marido. Então, eles estavam rezando muito por mim, eu tenho certeza disso, eu tenho certeza que esses padres rezaram muito, e eles são pessoas, assim, que a gente sente um ar de santidade, sabe, quando você tá perto daquela pessoa que é alegre, que tem alguma coisa diferente. Os 2 padres aqui são assim, eu nunca, assim, não me lembro de ter visto algo parecido. E ele passou água benta em nós, em mim e no meu marido, e depois voltou pra continuar a missa. No final da missa, eu fui lá falar na sacristia, falei pra ele: "Padre, a gente tá esperando um bebê, a gente fez o exame de farmácia e tal, eu peço que o senhor reze". Pronto, ele pegou o óleo bento, né, e fez ali uma oração, passou na minha barriga, fez uma oração em latim. E agora sempre que ele me vê, ele faz aqui uma oração na minha barriga. Enfim, eles têm acompanhado tudo. A gente passou pela fase mais turbulenta depois, né, que são as 12 primeiras semanas, que os médicos falam: "Calma, não comemora ainda", eles falavam isso pra gente nas consultas, "Não façam festinhas", né, eles falavam. E a gente passou por isso. Agora eu já tô quase com 20 semanas, tô com 19 semanas, então quase metade da gestação. E a gente tá esperando um menino, o Joaquim, que é o nome do avô de Jesus, para quem não sabe, o avô de Jesus chamava São Joaquim, né. E descobrimos também, um pouco depois de mim, a gente descobriu, minha irmã descobriu que ela tá grávida também. E a previsão do parto é o mesmo dia do meu bebê. Então, assim, foram 8 anos, né, que a gente tá casada, mais de 8 anos esperando esse momento, e Deus organizou tudo da forma perfeita, né, vai ter os priminhos vão nascer juntos ali na mesma época. E a gente que sempre quis uma família grande, agora a gente tem 3 bebês no céu, o Joaquim aqui na minha barriga e se Deus quiser mandar mais também. E o meu intuito aqui com esse vídeo é realmente mostrar pra vocês que não teve um motivo que fez a gente conseguir ter uma gravidez e que ela avançasse. Mas foram vários motivos, né. O nosso corpo, nós somos feitos, né, de corpo, mente e espírito. E a gente precisou cuidar desses 3 pilares, eu acredito que os 3 foram importantes, então, quando a gente diz o corpo, a trombofilia que talvez eu tenha, ainda não se sabe, a endometriose que eu tratei, as dietas que a gente fez, a suplementação, o meu marido que também fez o tratamento, né, a varicocele, tudo isso que foi cuidar do nosso corpo. Quando a gente fala sobre mente, a gente tá bem, o nosso relacionamento tá bem, morando em um lugar que seja tranquilo, né, que não seja muito estresse, enfim, até a nossa mudança para o povoado tem a ver também com isso, ter mais contato com a natureza, ter momentos, né, de mais calmaria. E o espírito, que para mim é um pilar que, assim, ele estava bem capenga, e que eu aos poucos, ainda falta muito, mas e que aos poucos eu tô conseguindo, melhorar bastante nesse sentido, confiar mais em Deus e querer controlar menos, né, que isso é uma coisa muito difícil para mim. Então todas essas coisas foram importantes.
E se você gostou desse vídeo, aproveita e deixa o like, se inscreve aqui no meu canal para ter acesso às minhas receitas saudáveis, né, a mais conteúdos que te deixem com uma vida mais saudável. E também me segue lá no Instagram, que eu vou contando toda essa trajetória sobre a gestação, sobre o que a gente está passando, enfim, eu conto tudo lá no Instagram. Aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que pode estar precisando, com alguém que pode estar passando pela mesma situação ou parecida, né, que esteja enfrentando a infertilidade ou que não sabe por onde começar. Eu vou deixar aqui também embaixo o arroba dos médicos que eu gostei e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!